CPAD, a editora da Escola Dominical. Lição 9. Na lição de hoje, o pastor José Gonçalves foi muito feliz na abordagem que ele faz. O texto de Eclesiastes 11:1 lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, ou o acharás, melhor dizendo, ele é extremamente importante dentro da leitura que o pastor José Gonçalves fez, que eu acredito ser uma leitura muito correta, muito aplicativa e muito necessária, principalmente no nosso contexto latino-americano. O pastor José Gonçalves traz a perspectiva de se fazer o bem, de se ajudar o próximo, de sermos pessoas que estejamos disponíveis a estender a mão aos nossos irmãos menos favorecidos. A ideia que se tem quando se lê esse texto, para muitos dos anunciadores de uma prosperidade, cuja prosperidade é fruto de uma barganha e de uma relação extremamente decadente que eles ensinam para as pessoas entre nós e Deus, que obviamente não corresponde à realidade nem bíblica e nem à realidade histórica, vivencial, que não é apoiada pelo pastor José Gonçalves e nem por mim. Essa barganha, né, essa mentira que se prega hoje no nosso contexto, ela é, na verdade, extremamente danosa. E o texto de Eclesiastes 11:1 não está se referindo de forma alguma a uma barganha, a uma poupança que se faça. Pelo contrário, está se referindo a fazer o bem às pessoas menos favorecidas, para que elas possam ter a satisfação mínima das suas necessidades atendidas. Isso até nos lembra aquilo que nós conversamos inicialmente lá na lição de número 3, há vários domingos atrás, quando falamos acerca do trabalho e prosperidade. Não é? Então, lembrando disso hoje, a oportunidade de ajudarmos as pessoas que nos cercam, ela é única, ela é singular, ela é um sinal de que realmente nós fomos alcançados pelo Evangelho. Não significa fazer um assistencialismo, como se nós fôssemos agora tratar das pessoas, tirando-lhes o direito de exercerem uma atividade trabalhista e terem o seu próprio sustento. Mas significa atender às emergências que existem, e existem muitas dentro das nossas comunidades de fé. Não fazemos isso como uma maneira de trocar também com as pessoas. Não é? Eu faço para você se entregar para Jesus, ou seja, trocar a alma pelo benefício que a igreja pode estar proporcionando. Não é nada disso que nós estamos falando. O bem deve ser feito independentemente da confissão de fé da pessoa que está sendo objeto e alvo daquele bem que está sendo realizado. O bem deve ser feito porque isso é o que Jesus faria no seu lugar e no meu. Se Jesus estivesse no nosso lugar, diante de alguém necessitado e que ele pudesse fazer alguma coisa, ele não pensaria duas vezes a não ser atender essa necessidade. E nós devemos proceder exatamente dessa forma. E o Eclesiastes vai nos ensinar isso. O valor, o benefício, essa lição é muito importante, o benefício de nós tomarmos uma atitude, de diante da situação difícil, de diante da calamidade, de diante da crise que se instaura naquele momento da antiguidade, principalmente pela questão climática, mas se instaura entre nós não só pela questão climática, que é decorrência muitas vezes da ação humana e da má ação humana, ou seja, da ganância humana no desmatamento, na destruição da natureza, na expropriação dos recursos naturais, né? Muitas vezes há crises que existem por conta das mudanças climáticas, dos problemas do clima, dos problemas do tempo, mas que são decorrentes também da ganância humana. Mas principalmente os problemas sociais, políticos, que assolam um país como o nosso, que é uma das maiores economias hoje do mundo. E eu ouvi alguma coisa sobre o 6º lugar na questão econômica, ou seja, né,
no nosso PIB, no nosso produto interno bruto, a nossa produção é astronômica, é um país de dimensões continentais, mas onde é que estão os recursos que podem ser distribuídos e devem ser distribuídos entre todos os brasileiros de maneira equilibrada e justa? Muitas vezes estão concentrados nas mãos de poucas pessoas. E enquanto isso a gente percebe que a miséria, a calamidade graça de maneira desordenada, livre, de norte a sul, de leste a oeste, por esse país. Muitos dos nossos irmãos, e não apenas dos nossos irmãos, mas dos nossos semelhantes, sofrendo por conta de não ter condições de dar uma vida minimamente digna à sua família. Que isso possa hoje nos trazer um constrangimento como igreja chamada por Jesus Cristo, que conhece o Evangelho e que deve ter uma atitude. Evidentemente que isso não significa desobrigar o Estado dos seus deveres, porque o Estado possui recursos para fazer isso. Mas aquilo que estiver no alcance da igreja, que a igreja possa fazer também. Que nós possamos, meus irmãos, lançar os nossos pães, os nossos recursos sobre as águas da realidade, para que os nossos irmãos não venham padecer necessidade, não venham sofrer necessidades cruciais e vendo os nossos semelhantes, os nossos irmãos em decadência, enquanto nós desfrutamos de abundância. Que possamos atender o chamado do comentarista nesse trimestre, vivendo com dinamismo, tendo atitude, tendo iniciativa, mas também vivendo com esperança e fé. São duas atitudes e dois sentimentos e duas coisas maravilhosas que nós não podemos perder, mesmo diante da dificuldade. E aí vivendo, finalmente, com responsabilidade, sabendo que tudo aquilo que temos foi recebido pela graça de Deus. E que, olhando para as pessoas, precisamos ajudá-las a também se erguerem, caminharem e possuírem os seus próprios recursos. Lançar o pão sobre as águas não é barganhar com Deus. É agir de maneira solidária às pessoas que estão com necessidades, agir com fé em relação às pessoas que estão com necessidades, sabendo que aquilo que Deus tem feito por nós, nós devemos repartir com os outros. E sabendo também que repartindo é uma forma de dizer que nós não temos medo de que amanhã venha nos faltar porque fomos generosos. Devemos ter medo de faltar porque somos esbanjadores. Somos pessoas que desfrutam de maneira egoística daquilo que possuímos. Mas não precisamos ter nenhum medo de repartir com aqueles que têm necessidade, de repartir com aquele que não tem o mínimo para dar para a sua família. Que isso cause constrangimento e sensibilidade nos nossos corações e que os nossos alunos sejam solidários. Se quisermos viver à luz da realidade da igreja do primeiro século, que mostra o livro de Atos, os irmãos tinham tudo em comum, precisamos praticar essas verdades de Provérbios e Eclesiastes nas nossas vidas. A hora é agora, o momento é chegado. Chegou a hora de sairmos da teoria e partirmos para a prática. Falo até comigo mesmo e conclamo a mim mesmo e a todos os meus queridos e diletos irmãos que estão agora nesse momento me dando o prazer de assistir. Que possamos sair da inércia e possamos de fato nos dirigir a quem precisa, nos oferecendo e nos colocando à disposição. Isso é lançar o nosso pão sobre as águas. E quando virmos, contemplarmos os nossos irmãos prosperando, construindo a sua realidade, transformando a sua realidade, tendo o seu próprio trabalho, a sua própria profissão, os seus próprios recursos, veremos que estaremos achando os nossos pães que lançamos depois de muitos dias. É exatamente isso que nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe e nos constranja para que assim possamos agir e assim viver em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma excelente aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.